Grande satisfação estar falando aqui com vocês. Bom, a gravação começou agora, então, de novo, bom dia a todos e a todas. Tá? Eu falo aqui da Amazônia brasileira, falo de Bragança. Bragança é a segunda cidade mais antiga do Pará. A primeira é uma cidade chamada Vigia de Nazaré, que fica um pouco próximo de Belém. Eu estou a 4 horas da capital, eu sou de Belém, por sinal. Como vocês já perceberam, eu sou professor de Linguística aplicada e de Linguística aqui no campus de Bragança, da Universidade Federal do Pará. E eu sou apaixonado por metodologia científica. Então, provavelmente vocês já conheçam, alguns de vocês devem conhecer. Se não, vocês estão convidados a conhecer a Escola de Método. Só procurar no Instagram, Escola de Método. É um projeto de extensão parecido com o LPT, tá? Ninguém se iguala ao LPT. O LPT é maravilhoso, é um exemplo para a gente. E a Escola de Métodos é um projeto de extensão que oferece cursos de metodologia científica. E também eu criei a Agenda Acadêmica. A Agenda Acadêmica hoje é uma empresa, é cuidada por ex-alunos meus. A Agenda Acadêmica foi um projeto de extensão na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, a Unifespa. Foi a primeira universidade que eu trabalhei no sistema federal. Eu fui transferido da Unifespa para o UFPA. Né? Acredito que alguns aqui devam saber, alguns estados brasileiros têm várias universidades. Aqui no Pará nós temos 4 universidades federais. Né? E, então, a gente tem o Unifespa, onde eu comecei a trabalhar, o UFPA, onde eu trabalho, o FOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica na cidade de Santarém, na parte oeste do estado, né, na parte onde o sol se põe. E nós temos a UFRA, a Universidade Federal Rural da Amazônia. Essa universidade, a UFRA, assim como a UFPA, ela tem campi em várias cidades do Pará. Né? O Pará é um estado muito grande. Então, assim, quem mora em Minas Gerais ou no Mato Grosso tem uma ideia do que é um estado grande. Né? Bem que Minas Gerais é bastante se tem uma população grande, né, você não sente tanta distância, mas aqui no Pará nós temos uma população bem menor que em Minas Gerais, por exemplo. Então a gente tem cidades bastante distantes uma das outras. A geografia amazônica ela é bem diferente do resto do país, é bem particular. Tá? Nós somos do tamanho de uma Índia praticamente, 3 milhões mais de 3 milhões de quilômetros. Mas eu não vim aqui falar para vocês sobre geografia, tá? Vim falar com vocês sobre normas da BNT. Então, como é uma oficina, eu não preparei slide, a gente vai montar um material aqui com base no que eu vou direcionando e no que vocês vão me perguntando aqui. Eu gostaria de pedir aos 20, aos 52, né, tirando a mim, tirando a Luane, né, aos 51, agora 52, participantes que deixassem aqui no bate-papo de onde vocês falam. Eu sei que tem uma moça de Vale do Rio Doce, Minas Gerais, que ela já chegou falando, olha, sou de Minas, né, sou mineira. Então, eu quero que vocês, por favor, coloquem aqui no bate-papo de onde vocês falam, tá? E eu vou começar a espelhar aqui na tela, né? Ó, já tem gente de Teresina. Eu vou espelhar aqui na tela um Word e nós vamos, com base nas perguntas de vocês, nos comentários de vocês, montar o material. Estou vendo aqui Teresina, muita gente do Piauí, Bahia, Minas Gerais em peso, Alagoas, Maranhão, meu estado vizinho, Ceará, muita gente do Nordeste. O Nordeste é sempre muito presente nas atividades que eu faço. Rio Grande do Norte, Teresina está em peso, né? Piauí todo está em peso. Ó, Minas Gerais também está em peso. Olha, Keila de Belém, da minha terra. A Teresina está... Nossa, muita gente de Teresina. É um clube Teresina, né? Que vocês estão aqui. Então, eu vou espelhar aqui um hoje e nós vamos começar a falar sobre a BNT, tá? Então, primeira coisa, a BNT, ela não... A gente vai começar a falar o que não é a BNT, tá? Então, o que não é a BNT? A BNT... Deixa eu organizar aqui direito. O que não é a BNT, tá? Então, eu vou colocar aqui em uma fonte que eu particularmente gosto, que é a Geórgia. Aí vocês daqui a pouco, eu vou explicar por que eu estou trocando para a Geórgia, tá? Aqui nós temos duas coisas. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para vocês visualizarem onde vocês estão, tá? Aqui tem uma coisa que a BNT não fala, que é o tipo de fonte, tá? É comum vocês verem nos manuais das suas universidades que a BNT tem que ter fonte Times, tipo de fonte Times, tá?
ou Arial. A norma, ela não pede isso, tá? Porque, vejam, vamos logo começar a desfazer alguns nós. Existem orientações das normas, percebam que eu estou falando de orientações. Não são definições, não são obrigações, são orientações. Então, existem orientações que estão na norma da BNT e existem orientações que não estão na norma da BNT, mas as universidades têm poder para definir essas orientações. Então, a norma ela não orienta que a fonte deva ser Arial ou Time. Aí você pode perguntar, e agora? O que eu faço? O que você faz? Você procura a sua biblioteca, a biblioteca da sua universidade, e verifica se tem um manual da universidade. Se tiver um manual da universidade, provavelmente lá eles vão dizer qual é o tipo de fonte, tá? Qual o tipo de fonte que você pode usar no seu trabalho acadêmico. Porque você não pode usar tudo de qualquer modo. A norma ela tem essa função de padronizar. Agora, vejam, gente, existe uma grande diferença entre a norma, a metodologia científica e a escrita acadêmica, tá? Então, o que não é a BNT? A BNT não é escrita acadêmica, tá? Escrita acadêmica como eu posso falar? A escrita acadêmica é o uso do português na academia, é o uso da língua portuguesa brasileira na sua escrita e na sua fala. Evidentemente que o que você fala não é o que você escreve, tá? Então você pode dizer, ué, professor, mas eu falo duas línguas? Não. É o seguinte, existe um estilo próprio do português falado e existe um estilo próprio do português escrito. Então, eu tenho uma certa organização na fala que ela não coincide com a organização na escrita. Eu posso, aqui na minha fala, estar repetindo várias vezes a palavra fala, porque eu estou falando, mas num texto escrito eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque existe toda uma organização diferenciada. Então, a BNT, ela não é escrita acadêmica, tá? Ela não é escrita acadêmica. Escrita acadêmica é o português usado no seu texto acadêmico, tá? A ABNT também não é metodologia científica, tá? Não é metodologia científica. Por que não é metodologia científica? Metodologia científica é um campo de trabalho, pesquisa, de reflexão, onde nós desenvolvemos métodos de pesquisa, métodos e técnicas de pesquisa. É o espaço onde eu vou pensar como eu vou fazer a minha pesquisa de doutorado, como eu vou fazer a minha pesquisa de mestrado. Então, a metodologia científica ela tem esse desenho, tá? Esse espaço, que ela não se preocupa com tamanho de fonte, com margem, com espaçamento, com tipo de fonte. A metodologia científica tem função de definir, tá? Qual é o tipo de metodologia que eu vou usar? É metodologia qualitativa, metodologia quantitativa, é método misto? Qual o instrumento de coleta de dados que eu vou usar? É entrevista, é formulário, é questionário, é grupo focal? Então, a metodologia científica, ela não é BNT, tá? Outra coisa que a BNT não é lei. Então, por isso que você não pode, por isso que a gente não usa, né? Quem conhece a norma, trabalha com a norma, sabe que a BNT não é lei, ou seja, ela não tem poder de lei, ela não tem o poder de te obrigar a definir determinada coisa, tá? A gente tem que ter esse cuidado com a ABNT. Ela não é lei. Então, ela orienta as organizações de um trabalho acadêmico, mas ela não te obriga. Quem vai te obrigar, de um certo modo, direta ou diretamente, é o seu orientador, tá? Então, o seu orientador, ele vai lhe dizer qual a fonte que você vai usar, qual o espaçamento. Agora tem um detalhe, gente, aí, sinto muito em ter que dizer para vocês. Muitos professores que são orientadores de TCC, dissertação de mestrado, de doutorado, eles não conhecem as normas. Eles conhecem pelo uso, mas eles não se especializam, tá? Eles não têm esse quê de procurar saber sobre as normas, por quê? É um trabalho que não nos interessa muitas vezes, tá? Se usa a norma, conhece a norma pelo convívio com ela, mas não se para pensar como ela se organiza, tá? Então, a norma não é lei, tá? É interessante observar isso, ela não é lei, tá? Então,
Então, no caso, a ABNT é o quê? A ABNT é o fórum, tá? A ABNT é o Fórum de Normalização no Brasil, tá? Então, a ABNT ela não define somente trabalhos acadêmicos, ela não define somente normas para trabalhos acadêmicos. A ABNT também define normas para outros produtos, couro, aço, materiais de segurança, calçados. Então, veja, a ABNT ela tem uma gama, né, de comitês, e esses comitês, eles definem determinadas normas. Só que você pode pensar assim, não, mas eles são assim, eles definem o que eles querem. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Como funciona a organização de uma norma, tá? Na verdade, é a elaboração de uma norma. Então, primeiro passo é a ABNT fazer uma chamada pública. O primeiro passo é a ABNT fazer uma chamada pública. Essa chamada pública, ela quer saber de vocês o que vocês sugerem, né, podem sugerir sobre determinada norma. Por exemplo, uma norma de citação. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês a minha parte de normas aqui. Uma norma de citação. Essa norma de citação, o que vocês podem sugerir para uso das normas de citação, da norma de citação? Tá? Então, ela faz uma chamada pública. Depois, ela reúne, tá? Reúne uma comissão que vai analisar, tá? Essa comissão ela vai analisar o que foi apresentado nessa chamada pública, tá? E depois que ela reúne uma comissão, essa comissão define uma nova edição ou não da referida norma. O que acontece da referida norma? Então, assim, esse processo é um processo muito lento, tá? Então, ela vai definir, por exemplo, faz a chamada pública, a galera manda as sugestões, essa comissão se reúne e verifica a possibilidade, tá, de, de que tenha uma nova edição de uma norma ou não. E com um detalhe que é bastante interessante da gente informar vocês. Essa comissão, ela não define as coisas, né, as deliberações, ela não delibera de modo majoritário, ou seja, ganha a maioria. Não, é por, como é que eu posso falar? Não é convicção, mas consenso. É consensual, ou seja, a comissão tem que definir a norma de modo consensual. Se no consenso ele chegou a entender que a norma precisa de uma nova edição, vai ter nova edição. Se não, não vai ter nova edição. E aí tem um detalhe, tá? E aqui tem outras informações que eu vou passar para você, tá? As normas não mudam anualmente. As normas não mudam anualmente, tá? Primeira coisa, que não existe norma da BNT. São normas, tá? Existem normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, tá? Então, vou até marcar aqui esse S, porque não é uma norma, e sim são várias normas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vou até marcar de vermelho e colocar em maiúsculo, negrito, tá? Então, não existe norma da BNT, existem normas da BNT. Um detalhe, tá? Então, é isso que eu ia falar, Natália. A Natália perguntou qual o intervalo de tempo dessas chamadas. Veja, para cada norma, e aí tem um detalhe, cada norma tem uma data, esqueci, uma data de lançamento. O intervalo de revisão é de 5 anos, tá? Ou seja, a norma, ou seja, a norma não muda anualmente, nem bianualmente, tá?
Então, o que acontece? Quando você tem um lançamento de uma norma, eu vou pegar o exemplo da norma 6023. Para quem não sabe, a norma 6023 é uma norma que ela orienta sobre a elaboração de referências bibliográficas. Então, essa norma ela foi lançada em 2018, em 16 de novembro de 2018. Tá? Desculpa, em 14 de novembro de 2018. Então, em 14 de novembro de 2018, essa norma ela foi lançada com uma nova edição, substituindo a edição anterior. Tá? Então, contando 2018, daqui a 5 anos, né, 18, 19, 20, 21, 22, 23, em 2023, ela vai passar por uma revisão. Passar por uma revisão não significa que ela vai ser, vai ter uma nova edição, não significa isso. Passar por uma revisão é, a comissão vai abrir uma chamada, a BNT vai abrir uma chamada, vai criar uma comissão, essa comissão vai recolher as sugestões das pessoas, e essas pessoas, e essa comissão vai analisar a possibilidade de uma nova edição ou não. Se houver a necessidade, vai ser criada uma nova edição. Se não, se mantém. Tá? Existem normas que já estão há mais de 10 anos sendo usadas. Tá? Então, é muito importante que você tenha essa consciência que a norma não muda anualmente. Mês passado, a Agenda Acadêmica lançou um post no Instagram, que o post da Agenda Acadêmica geralmente é compartilhado no Instagram, Facebook, Twitter. E nesse post falava o seguinte, normas da BNT 2021. Não tem. Não saiu nenhuma norma nova. Tá? Então, em 2021 até agora, até a presente data, não saiu nenhuma norma. A norma 6028 de resumo, ela está em avaliação, ela está em análise. Pode aparecer uma nova edição? Pode, ou não. Tá? Eu estou falando pode, não é que vai aparecer. Tá? Pode aparecer ou não. Tá? Então, e aí a Luana pergunta, como sabemos a versão atual da norma? Existe um site onde vocês podem digitar o número da norma e lá ele vai mostrar qual é a versão atual, qual é o ano da versão atual. Se você quiser, você pode comprar ou não. Vou mostrar para vocês qual é esse site agora. Tá? Só um minutinho que eu vou entrar aqui. A minha internet do PC não tá legal, ela tá chata, ela tá com um clima de sábado. Eu vou parar aqui o compartilhamento do Word para mostrar para vocês o site da ABNT. Tá? Então, existe um site chamado ABNT Catálogo. Tá? Só um minuto. Bom, não estou conseguindo entrar nele. Eu vou fazer alguma coisinha. Só um minuto. Ele está com um probleminha aqui. Ele está com um probleminha de conexão. Mas o site, eu vou copiar aqui o endereço, mandar para vocês aqui no bate-papo, tá? Isso mesmo, a Geisiane já mandou. É esse site, abntcatálogo.com.br, tá? Eu não estou conseguindo... não estou conseguindo... tá aqui, achei. Falha minha, tá? Agora eu vou conseguir mostrar para vocês. Esse é o site da BNT, tá? Esse é o site da BNT Catálogo. Então, aqui eu vou digitar um número. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu vou colocar 6028, tá? E clicar em buscar. Ó, vai aparecer aqui, ó. Vejam. ABNT 6028 2003, tá? Desculpa, deixa eu corrigir a minha informação. Não é essa norma que está em revisão. Então, se não é essa, deve ser a 10520, que é a citação, tá? Então, só corrigindo o meu engano, tá? Eu me enganei. A norma 128 não está em revisão. Então, por exemplo, vocês já estão tendo aqui, ó. Aqui, nesse site, você tem a BNT-NBR 6028 2003. 6028 é o número da norma, 2003 é o ano de publicação dela. Então, aqui tem um código, tá? Data de publicação, 30 de novembro de 2003. Válida a partir de 29 de dezembro de 2003. Título, informação e documentação, resumo ou apresentação. Tá?
E aqui tem o número de páginas, 2 páginas, status em vigor do idioma português, organismo ABNT, preço caso você queira comprar R$ 24,15, tá? Então, e aqui tem objetivos. Esta norma estabelece os requisitos para a redação e apresentação dos resumos, tá? Então, e aqui ele dá algumas informações. Normas necessárias para a aplicação da ABNT NBR 122/2003. Não tem, basta ela, tá? Então, vamos ver aqui a 10.520. Eu acho que é essa que está em revisão, se já não saiu uma nova. Vai que de repente a gente descubra que isso é uma nova. 10.520. 10.520 é de citação. É essa que está em revisão. Olha só, gente. Então, aqui eu consulto, tá? Aqui, ó. A BNT NBR 10.520 de 2002. Vejam, 2002, ela já tem 19 anos, tá? Então, 2002, 2012, 2022, ela já tem 19 anos. Vejam aí. Norma em revisão. Norma em revisão, clique aqui para participar da elaboração. Então, aqui você tem a possibilidade de entrar e dar sua sugestão. Data de publicação 30 de agosto de 2002, válida a partir de 29 de setembro de 2002. O título, informação e documentação, citações e documentos. E aqui tem outros status, número de páginas, 7 páginas. Valor da norma, se no caso você queira adquirir a norma, R$ 23,00. Tá? Então, e aqui eles informam, tá? Normas necessárias para a aplicação da norma 10.520. Aí você tem a 10.522, de 1988, a 123 de 2002, que já não está mais sendo usada, a 123 de 2018, que está sendo usada, a 123 de 2008. Tem um detalhe, gente. E aí tem um detalhe, alguém falou aí no bate-papo. Houve 2 erratas, né? Ocorreram 2 erratas na norma 6023. Tá? Eu, por exemplo, adquiri essa norma na época que ela saiu, e essa norma, ela tem, 6023, ela tem 2 erratas, ano passado, de 2020. Então, essas erratas não alteram muita coisa, elas falam mais de alguns exemplos que foram colocados equivocadamente na norma, tá? E aí, o que acontece? Bom, aqui você já viu como é que uma norma está em revisão. Desculpe, então você pode entrar na norma, tá? No site abntcatálogo.com.br e verificar essa norma. Você precisa ter o número da norma para encontrar. Tá? Daqui a pouco eu vou passar para você. Então, aqui é listado e aparece o link. Tá? Para sugerir na revisão, é preciso... Para sugerir na revisão, pergunta da Luana, é necessário comprar a norma? Não, não. Para você participar da revisão, não é necessário você comprar a norma. Tá? Sugerir mudanças, não. Qualquer pessoa que esteja no Brasil, tá? Qualquer pessoa que esteja no Brasil pode comprar a norma, tá? Ou melhor, pode sugerir, independente de ser associado à ABNT ou ter adquirido a norma, tá? Se não me falha a memória, você apenas tem que se identificar com o nome e CPF, tá bom? Então, vamos lá na 6023 2018. Vou clicar bem aqui, ó, 6023 2018, tá? Então, ela está como cancelada, porque ela foi substituída por uma versão corrigida em 2020, tá? E aqui nós vamos o quê? Nós vamos clicar na versão corrigida 2020, tá? Então, essa versão corrigida, ó, ela está aqui, ó. Data de publicação, 14 de novembro de 2018, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês essa versão corrigida. Eu tenho aqui, tá bom? Versão corrigida. Agora, gente, só prepare, se vocês quiserem comprar a norma, prepare o bolso, tá? Olha o valor da 6023, que tem 68 páginas. R$ 234,70. Eu, quando comprei, no dia que ela foi lançada, 2 dias que ela foi lançada, em 2018, ela foi um pouco mais de R$ 100. Com detalhe, quem comprou essa norma, a primeira edição, a primeira versão que foi 2018, que sofreu a errata, a gente recebe a errata depois, tá? Então, quando você adquire a norma e ela tem alguma errata, alguma coisa que vai ser adicionado a ela, você não paga a mais, tá? Você recebe
depois. Tá? Claro, você tem que entrar no site e pegar. Então, eles não vão te mandar. Você tem que pegar no site. Você tem que entrar no site e pegar. Tá bom? Então, vamos às perguntas. É bom esse panorama primeiro para saber o que é BNT, para depois a gente entrar nos detalhes da norma. Tá? Então, vamos às perguntas. Sandra Nicole, ou Nicole. Existem também os manuais de elaboração de trabalhos acadêmicos das instituições que são bem adaptados às normas da BNT? Sim, isso eu já falei, que é justamente aquilo no início da nossa apresentação que eu disse. Existem aspectos da norma e existem os manuais. Os manuais das universidades, eles não seguem à risca, porque a norma tem alguns detalhes, tem detalhes dos manuais, que a norma não fala. Por exemplo, aquilo que eu falei logo no início. O tipo de fonte Arial Times não está na norma. Os manuais das universidades colocam essas fontes. O recuo, tá? Lembra quando a gente está digitando um texto e você tem que colocar um recuo na primeira linha? A norma não fala se esse recuo é 2 centímetros, se esse recuo é 1,5, se esse recuo é 1,25. A norma não fala. Tá? Por exemplo, a norma não fala, isso dá uma confusão, tem gente que reclama. Vocês sabem quando você está digitando o texto e você vai colocar uma citação longa? A citação longa, ela tem que ser destacada do texto. A gente vai ver daqui a pouquinho com exemplo, tá? E colocada a 4 centímetros da margem, tá? Você já tem a margem esquerda, 3 centímetros. Você coloca mais 4 centímetros e digita a sua citação direta, longa. O que é uma citação direta longa? É aquele texto transcrevido do autor que tem mais de 3 linhas digitadas. E aí o que acontece? Eu coloco 4 centímetros para a direita, reduzo o tamanho da fonte a menor que 12, ou seja, a norma também não define se esse menor que 12 é 10 ou 11, tá? E algumas universidades, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, que tem uma biblioteca de muita divulgação científica, a biblioteca da UFPR Litoral, eles divulgaram que existe uma linha antes e depois dessa citação. E muita gente entende isso como ABNT. Isso não está na ABNT. Isso é uma orientação institucional. Então, existem as orientações institucionais que estão juntas com as orientações da ABNT no manual da universidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto ao que é a ABNT e o que é orientações. Tá? Então, os manuais, eles procuram sanar espaços que a norma não esclarece, como o tamanho da fonte de uma citação longa, se há a linha antes e depois da citação, tá? Se o recuo é 1,5 ou 2 ou 1,25, tá? O tipo de fonte que a norma não define, a universidade coloca, tá? Então, assim, os manuais não é que eles não sejam ABNT, eles o seguem a ABNT, eles orientam pela ABNT. Só que existem algumas lacunas na norma que definem. Até mesmo porque, gente, em relação aos tipos de fonte, a fonte é um produto de uma empresa. Então, pelo que eu já li, isso não está na norma nem nos manuais, mas pelo que eu já li sobre as fontes Arial Times, elas são de ordem pública, elas são de domínio público. E, por isso, muitas universidades utilizam esses dois tipos de fonte. Eu, por exemplo, gosto de escrever em Geórgia, que é essa que eu estou usando, só que tem um detalhe aí que está na norma e eu não estou seguindo a norma. A cor da fonte é sempre preta, tá? Ah, professor, eu coloquei na minha referência o endereço eletrônico e está em azul. Tem que colocar para preto. Por quê? A norma diz o seguinte, que o texto ele deve ser digitado em preto, com exceção das figuras que pode ser colorida. Então, por exemplo, você pode apresentar no seu trabalho uma fotografia colorida ou não. Você pode colocar em escala de cinza, por exemplo. Mas é permitido fotografia colorida. Agora, a fonte, por mais que eu adoro digitar o meu trabalho de azul celeste, azul cobalto, azul coral, legal, mas a norma pede que seja preto. Aí tem esse detalhe. Tá? Vamos às perguntas. O Nelson Caracas. As universidades costumam disponibilizar os guias de normalização. Os professores orientam os alunos a seguir esse guia. Quando devo usar a norma BNT legítima? Bom, provavelmente a norma da BNT legítima já esteja no manual. Porque, veja, quando você está escrevendo seu texto, existe uma hierarquia nessa produção. Qual é essa hierarquia? Primeiro, o meu orientador.
Segundo, a biblioteca da minha universidade. E terceiro, a BNT. Se o meu orientador diz, procura a biblioteca, e se na biblioteca não existe uma normalização, um guia da instituição, aí você procura a BNT. Então, aí, no caso, essa BNT legítima que o Nelson fala, provavelmente já esteja no manual. Só que, como eu já falei para vocês, existem algumas lacunas na BNT que o manual, o guia da sua instituição deve encontrar, deve sanar. Por isso, essa distinção que existe entre as orientações da BNT e as orientações institucionais. Tá? Geralmente, as instituições da BNT estão nas orientações institucionais. Por isso que o guia do trabalho acadêmico das universidades ele é mais completo, porque ele está dentro da realidade de vocês. Tá? Então, não sei do que a Natália está falando. Ela está falando, elas têm especificidade certa. Não sei qual é a especificidade do que a Natália está falando. Eu acho que é das normas, né? As normas, elas têm aspecto. As revistas. Tá. Deixa eu ver aqui. A Natália fez uma pergunta. As revistas científicas também têm algumas particularidades quando se refere à ABNT? Sim, também tem. Tá? Primeira coisa, nem sempre as revistas. Porque, assim, veja, se você for parar para ver a produção de uma revista acadêmica, você vai ver o seguinte: existe um modo de você organizar o seu trabalho para mandar para a revista e existe um modo da revista apresentar o seu trabalho. Então, muitas vezes você manda para a revista uma formatação que é idêntica à BNT, mas quando você vai ler a revista, a fonte é outra. Você escreve o trabalho Times, tamanho 12, espaçamento e e-mail, mas quando você vai ver a revista está com o texto à esquerda, a fonte calibre. Então, assim, muda um pouco. Tá? Às vezes, a revista tem uma organização diferente, por exemplo, do que a BNT pede. Mas por que isso acontece? Você pode perguntar, mas se existe uma norma, por que isso acontece com as universidades e com os periódicos? Porque a BNT não é lei. Não é uma obrigação de você seguir a risca. Ela é uma norma, ela procura padronização. Tá? Agora, gente, entenda uma coisa: padronização não é igualização, eu diria. Tá? Não pense que o seu trabalho vai ser idêntico ao trabalho do colega. Vai ser. Vai ter a mesma organização. Mas o seu trabalho é seu trabalho, o seu estilo de escrita, e aí entra a escrita acadêmica, é a sua escrita. A sua metodologia é a sua metodologia. Então, a norma é apenas uma padronização. É como se você estivesse uma editora, por exemplo. Existem algumas editoras que elas são radicais com o formato de livros delas. Sempre o mesmo formato, sempre o mesmo tipo de fonte. As capas geralmente são parecidas, seguem a mesma lógica. É mais ou menos isso que vai acontecer, mas cada livro tem sua identidade, assim como cada trabalho de vocês vai ter identidade do trabalho de vocês. Tá? Então, continuando as perguntas aqui, são muitas. A Luana Matos Leal, o que você nos diz sobre aqueles aplicativos que fazem referência automática? São confiáveis? Olha, alguns eles são problemáticos, tá? Eu já testei. Tem alguns muito bons, como o Mori, da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Tem o Mori. Assim, mas tem alguns que eles apresentam de um modo... Assim, tem uns que ainda estão em 2002. Só um minutinho, gente, tomar um pouco de água. Então, tem o Mori, tem o Mendeley, tem o Zotero, tá? Que são os gerenciadores de referência. Mori e Zotero, eles são os mais usados, tá? Então, vocês podem usar tranquilamente, só que vocês devem ter uma noção das normas, tá? Vocês devem ter uma noção, principalmente da norma de referência, que é a 6023, porque o documento você pode, sem querer, gerar em outra norma. Por exemplo, a APA. Para quem não conhece, a APA é da Associação Norte-Americana de Psicólogos, e ela tem uma nova edição agora em 2020. Tá? Então, você pode correr esse risco de gerar e não saber exatamente o que é APA, então acabar digitando, organizando as suas referências como APA, pensando que é BNT. Então, tem que ter esse cuidado, saber o que são as normas, para ter um conhecimento. Mas a maioria deles são bons. Agora, tem que ter esse cuidado com a organização da norma. Tá? Então, são confiáveis? Sim, são confiáveis, só que você tem que conhecer a norma para saber realmente se está funcionando. Tá? Mesma coisa que você usar um aparelho eletrônico, você tem que
o aparelho vai funcionar, mas você tem que saber como manusear esse aparelho, tá? A Natália está perguntando se eu concordo que é uma questão só de estilo de tal revista. Sim, as revistas elas têm um estilo, tá? Assim, a padronização, por quê? Porque a revista pede uma padronização para receber e ela organiza de um jeito. Porque ela deve entender que vocês conheçam as normas, então deve vir de um modo padronizado essa norma. Isso facilita até a própria leitura dos revisores, dos diagramadores, tá? Para depois passar para a revista. Então, é importante sim. Agora, uma dica que não tem a ver aqui com a temática do nosso mini curso, da nossa oficina que é DNT, é o seguinte. Antes de vocês submeterem algum trabalho acadêmico, sejam leitores. Antes de vocês serem escritores acadêmicos, sejam leitores. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está acostumado a ler texto acadêmico de uma determinada revista, de uma revista da área de vocês, vocês tendem a conhecer o estilo de escrita dos autores daquela revista, e esses autores vão, de um certo modo, te influenciar a escrever. Então, não é que você vai copiar o texto dele, você vai se espelhar no estilo dele. Aí você vai ter mais chance de conseguir publicar na revista, porque aí você já está acostumado com aquele ritmo de escrita acadêmica. Tá? Então, é uma boa dica em relação ao trabalho acadêmico. Criem o hábito de serem leitores primeiro, para depois serem produtores, pesquisadores. Porque o artigo científico, por exemplo, não é uma questão de orgulho, uma questão de ego, é uma questão de necessidade do aluno. Tá? Eu vou alterar aqui a minha transmissão, porque eu estava vendo que eu estou usando dados móveis, e eu vou voltar aqui para o Wi-Fi de casa. Só um minutinho. Então, bom, tem algumas perguntas que eu vou aproveitar o momento e responder. A Geisiane Dias Queiroz fala o seguinte: fico incomodada com alguns exemplos que são mostrados nas normas, porque às vezes eles mesmos não são iguais, como a norma referente às citações, a 10.520. O ponto no final da citação aparece antes, depois e antes e depois do parênteses com a referência. Esse detalhe, Geisiane, não é ABNT português, é a escrita acadêmica. Tá? Então, veja, existem três registros. A gente percebe, eu pelo menos já percebi, três registros nos textos acadêmicos, que são: você tem, como é que eu posso... Deixa eu pegar o Word, que é mais fácil da gente visualizar. Tá? Eu vou sair daqui do site e vou voltar lá para o Word. Tá? Então, pegando aqui a reclamação da Geisiane, tá? Então, veja, você tem aqui, por exemplo, eu vou pegar, eu estou com um artigo que eu publiquei alguns anos atrás, aberto aqui, eu vou pegar pedaços dele, tá? Então, veja, vou copiar aqui. Ops. Aqui está bem longo, vocês perceberam que ele está bem grandinho, né? Então, é uma citação longa, extraída do livro Multiletramentos na Escola, da professora Rosiane Rojo e Eduardo Moura. Então, vejam, percebam que o ponto está antes do parêntese e fecha a citação longa. Tá? Então, aqui, gente, eu tenho três opções. Tá? Eu vou pegar só esse pedacinho daqui do texto e colocar aqui embaixo para mostrar para vocês a reclamação da Geisiane. Tá? Existem três registros. Eu vou colocar em azul. Nesse aqui, o ponto antes do parêntese. Neste aqui, o ponto antes do parêntese e depois do parêntese. E neste aqui, olha, são três registros que eu percebo na escrita acadêmica dos mais variados textos acadêmicos que eu leio. Tá? Qual o certo? Todos. Você pode até estranhar, né? Nossa, como todos. Porque, veja, olha só. Quando eu coloco o ponto
Antes do parêntese, eu estou fechando a ideia o texto que eu copiei, tá? Isso numa citação longa, tá? Isso aqui, estou falando de uma citação longa. Então, fechei a ideia do texto que eu copiei e eu acrescentei a fonte. No segundo exemplo, eu fecho a ideia e fecho a fonte, tá? E no terceiro exemplo, eu fecho tudo, tá? Então, assim, primeira coisa, essa pontuação, ela não vai alterar a ideia do texto. Tem que considerar isso. Segunda coisa, procurar padronizar. Isso aqui, gente, a BNT não fala, as gramáticas, elas não estão falando sobre isso, tá? É uma coisa que a gente quanto usuário da língua, tem que definir, porque a língua nós fazemos também. Não é porque um cara, no século passado, escreveu uma gramática e disse que a gente tem que escrever assim, falar assim, que a gente vai falar assim, escrever assim. Também a coisa não é bem assim que funciona, tá? Provavelmente a maioria de nós não falamos, eu comprei este livro para eu ler. A tendência é nós falarmos, esse livro eu comprei para mim ler, porque caiu no uso da língua. Então a gramática diz que não pode, mas nós usamos. Então nem tudo que a gramática diz é o que a gente usa. Nós temos que cair numa real. Agora, claro, não é por isso que a gente vai fazer da língua uma bagunça, tá? Mas a gente tem que cair numa real. Existem coisas que nós usamos que a gramática diz que não é para a gente usar, mas a gente usa, porque a língua nós usamos, né? Eu usaria, se fosse uma conversa de bar, eu usaria uma expressão muito pesada aqui. Essa sou eu que uso, né? Mas vou falar essas coisas aqui para vocês. Tem muita gente aqui, né? Comportado que não é como eu. Então, assim, gente, os três, eles não vão alterar o sentido da citação, tá? Mas o que eu sugiro para vocês é que vocês mantenham o padrão. Se vocês concordam, se vocês, professor, eu só gosto desse aqui, vou marcar aqui para vocês, tá? De vermelho. A Geisiane só gosta desse aqui. Então, o que eu recomendo para a Geisiane? Mantenha esse padrão, coloque só o ponto final depois do parênteses. Por quê? Pegar um texto acadêmico que hora está depois, hora está, vira uma bagunça. O legal, tá? É você manter esse padrão. Eu, particularmente, mudei depois que comecei a perceber algumas coisas. Eu uso esse último, tá? Tá errado você usar outro? Não tá. Mas o que é legal é você manter uma padronização, tá? Manter uma padronização, tá? Eu te respondi, Gesiane, a tua reclamação aí. Tá. Depois, vamos ver aqui as perguntas. O Rigoberto Veloso, da UFPI, ou UFP. Bom dia. Só para colaborar, a UFPI tem um manual de normalização de TCCs ilustrado, todo baseado na norma da BNT. Interessante, não sabia. Vou até clicar aqui, ó. Vou até pegar. Já vou. Tá. Obrigado, Rigoberto. Rigoberto, qual é o teu curso, Rigoberto? A Thaisa está agradecendo o Rigoberto, a Gisele também. A Gisele, ok. Então, o ideal é padronizar no texto completo. Sim, padronização é importante, é válido, muito válido. Tá? A Sandra Nicole, os manuais elaborados pelas IES nos auxiliam muito. Sim, por quê? Eles são feitos com base na norma que a universidade segue e por profissionais, que geralmente são os bibliotecários, eles são especialistas nessa área. Tá? A Natália Lopes, sempre fiquei confusa quanto a isso também. Que bom ser abordado aqui. Justamente. As dúvidas de vocês, como é uma oficina, então por isso que eu não quis fazer slide. Como uma oficina, então a gente constrói o caminho do nosso curso, tá? Francisco de Jesus está rindo por causa das besteiras que eu estava falando aqui. A Natália disse que também prefere esse último exemplo que eu deixei. A Amanda Digit, essa citação do exemplo são de autores do mesmo livro ou cada autor é de um livro diferente? Não existe citação direta de dois livros, tá? Veja, a citação direta você transcreve de um texto. Então, não tem como você transcrever de dois livros. Se você for transcrever duas citações diretas, primeira coisa, você vai ter que colocar uma citação direta com a fonte e depois a outra com a outra fonte. Então, nesse caso aqui, é porque o livro ele é escrito por dois autores. Na verdade, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele é organizado por dois autores. E eu peguei justamente um texto que os organizadores escreveram, tá? Então, você não pode, por exemplo, colocar usar
dois trechos, cada um de uma citação de obras diferentes. Você tem que usar uma citação com a fonte, depois a outra. Tá? E não é recomendável, e é isso aqui, gente, uma orientação de escrita acadêmica, não é de ABNT. Nós temos que fazer a distinção entre ABNT, escrita acadêmica e metodologia científica. Eu vou falar agora de escrita acadêmica. Não é recomendável, metodologicamente e estilisticamente falando, você colocar duas citações diretas, uma atrás da outra. Diretas. As indiretas você pode. Porque muitas vezes, o que a indireta é? Qual a diferença das duas? A citação direta é quando eu transcrevo o texto do autor do mesmo jeito que está no livro e coloco no meu trabalho. Isso é direta. A indireta são as ideias do autor com as minhas palavras. Então, por exemplo, eu posso encontrar uma ideia escrita por dois autores. E aí eu posso colocar duas fontes. Tá? Na indireta, mas na direta não. Na direta eu tenho que transcreveu, fonte, transcreveu, fonte. Tá? Como é que eu posso apresentar? Tá? A gente vai mostrar depois essas diferenças que eu estou falando para vocês com calma, com exemplo, tá bom? Vamos lá. Sim, a dúvida da Amanda, que é uma dúvida muito pertinente, né, e é muito comum esse equívoco, tenho dúvida sobre o uso do ponto e vírgula no momento de separar o nome do autor. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? O LPT, parabenizar o Rigoberto pela construção do manual com os outros colegas. Você é bibliotecário do FPI. O Rigoberto é bibliotecário. Ele está fazendo propaganda do trabalho dele, né? Olha só, isso que eu chamo de autoestima. Estou brincando, Rigoberto. A Natália Drummond. O título da obra deve ser preferencialmente em negrito ou itálico. Pode ser 3 tipos, tá? Veja. Lembra que eu falei para vocês de padronização? A ABNT, ela te dá 3 possibilidades de destaque na lista de referências. Na lista de referências, geralmente, o título da obra fica em negrito, quando é livro. Mesmo que a referência seja de um capítulo do livro, é o título da obra que fica em negrito, fica em destaque. Tá? Então, no caso de revista, no caso de artigo de revista, não é o título do artigo que fica em negrito, é o título da revista. Então, veja, você tem 3 possibilidades. Você pode usar o negrito, que é o que eu uso, é uma padronização minha, eu mantenho o negrito. Você pode escolher pelo itálico, tá? Ou você pode usar, o que é muito raro de eu ver, pelo menos, o sublinhado normal. Então, você tem essas 3 possibilidades. Cabe a você escolher. Se você vai usar negrito na sua lista de referências, se você vai usar itálico ou se você vai usar sublinhado, tá bom? A Gisiane traz algumas dúvidas também. Ainda tenho mais dúvidas sobre citação longa. Em algumas situações, utilizamos trechos do livro que não estão na mesma página e nem sequência. Por exemplo, Rojo, 2012, página 45 e 67. Olha, assim, quando a sequência 45 e 46, a gente usa traço. Agora, quando são páginas... Primeira coisa, e aí eu vou pegar esse exemplo que a Geisiane colocou. Veja, aqui eu vou usar exemplos aleatórios, tá, gente? Eu vou usar exemplos aleatórios. Esses trechos aqui eu extraí do livro Multiletramento na Escola, publicado pela Parábola Editorial, e, por sinal, é uma das apoiadoras do workshop. Tá? Veja, digamos que esse trecho aqui fosse, tá? Isso aqui é hipotético, tá? Não é real, tá, gente? Página 45, página 46. É um traço. Agora, quando não é, por exemplo, primeira coisa, tá? Se você tem 2 trechos, só que esses trechos, eles não são contínuos, o que você vai fazer? Você vai ter que usar omissão. O que é omissão? Deixa eu diminuir aqui, ficou muito grande a apresentação. Mas tem até aqui uma omissão, tá? Digamos que você está usando um trecho que ele vai da página 37 e pula para a página 50. Você pode usar ponto e vírgula? A norma não fala, mas pode ser um recurso que eu posso usar. Tem coisas que a norma não fala que a gente tem que adaptar, gente. Então, por exemplo, essa parte aqui de um pedaço de uma página para outra, a norma eu não encontrei. Então, eu posso usar ponto e vírgula? Poder até pode, mas a função do ponto e vírgula é separar obras e autores.
Qual o recurso que eu sugiro? Isso não é ABNT, presente uma sugestão minha, tá? Posso até estar equivocado, mas eu estou pensando. Não encontrei, eu tenho uma situação. Eu tenho uma citação que eu peguei de um trecho aqui e outro aqui da mesma obra, só que as páginas são diferentes. A ABNT não diz como é que eu vou apresentar isso. Eu vejo aqui de uma página para outra, eu uso traço. E de uma página e de outra página, o que eu vou usar? Posso usar ponto e vírgula? Poder pode, faz sentido. Mas o ponto e vírgula ele é usado para separar autores e obras. Qual é a saída? A barra. Interessante usar a barra. Porque a barra deixa claro que existe ali um vazio entre as duas páginas. Isso na indicação de campos. Tá? Não está na ABNT isso. Isso aqui é uma adaptação. Nem tudo que a gente faz no texto está na ABNT. Às vezes a gente tem que adaptar. Tá? E manter um padrão. E se a banca perguntar para vocês por que isso, aí você explica. Procurei na ABNT, não tinha. Procurei no manual da minha universidade, não tinha. Eu adaptei para isso. Tá? Mas isso aqui requer um pouco de reflexão. Tá? E aí tem um detalhe, gente. Para você justificar isso, na citação, você vai usar o que está aí no texto, a omissão. Como é que a gente representa a omissão? Com colchetes e pontos. Isso aqui está na ABNT? Não, não está na ABNT, que deve ser colchetes e pontos. Ela fala de omissão, tá? Mas eu posso usar tanto colchetes e reticências, como parênteses e reticências. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Não está no livro da professora Rojo e do professor Moura, tá? Mas digamos que bem aqui, isso aqui é hipotético. Essa omissão que está no meio dessa citação longa, direta, é esse intervalo, esse vazio que tem entre as páginas 37 e 50 no exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, você pegou um trecho do livro, deu um pulo e pegou um outro trecho que faz sentido, tá? Porque a citação longa, ela não pode ser colocada de qualquer modo, tá? Ela não pode ser colocada de qualquer modo. Vejam, gente, e aí, voltando, saindo da BNT, indo lá para a escrita acadêmica, gente, é o seguinte, anotem essa dica. Isso é uma dica de escrita acadêmica, não é a BNT. A BNT não fala nada sobre o que eu vou falar agora, tá? Não use citação longa no início de uma seção do texto. Não use citação longa. Longa não, desculpa, gente. Não use citação direta. Pode ser longa ou curta. Não use citação direta no início de uma sessão. Não use citação direta no final de uma sessão. Isso não é ABNT, isso é escrita acadêmica. Por que eu estou falando isso, gente? Veja, quando você vai começar uma sessão, qual é a sua função no primeiro parágrafo? É dizer o que vai ser tratado nessa sessão ou entrar no assunto, tá? Então, e depois você coloca a citação direta. Por que eu não posso fechar minha sessão com citação direta? Porque a citação direta, gente, primeira coisa, a BNT não fala para quando usar, ela só diz como apresentar a citação direta, longa ou curta, ela só diz como apresentar, ela não diz quando usar e por que usar. A citação direta, segundo alguns manuais de metodologia científica, ela deve ser usada ou pode ser usada quando você quer trabalhar com definições, conceitos. Definições, conceitos. Então, se você está trabalhando com definições, conceitos, você vai colocar uma definição no final da sessão e a galera que está lendo vai ficar esperando, cadê as considerações? Cadê a discussão? A citação ela tem uma grande função de dar combustível para a sua discussão, para a sua reflexão, tá? Então, isso não é a BNT. A BNT não define se tem que colocar antes ou no início ou no final da sessão. Isso é uma orientação de escrita acadêmica, tá? A BNT, ela mostra como apresentar o trabalho e não por que apresentar o trabalho, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Separar bem o que é uma da outra, tá? Então, continuando aqui as reclamações da Geisiane, como deixo isso marcado no texto? Como entre o colchete e outro, direto separado só por colchete? Não, isso aqui eu já expliquei, Geisiane, agora, tá?
Sandra Nicole, tem uma indicação para o itálico ser mais direcionado para palavras estrangeiras? A BNT não fala sobre isso, tá? O que acontece é o seguinte, muitos trabalhos acadêmicos, muitos manuais de metodologia orientam que, para chamar a atenção de alguns termos, nome de espécie, que geralmente é escrito em latim, nomes estrangeiros de produtos e pessoas, nomes de obras, livros, de música, chamar a atenção, como é o que a gente chama de grifos, tá? Você pode usar o itálico, tá? Mas isso são orientações de escrita acadêmica, tá? Que mais? Vamos ver aqui mais perguntas. A Geisiane, ainda na citação longa. Quando no texto original há aspas, e vou citar esse trecho, costumo colocar aquelas aspas do original como aspas simples. Mas realmente não vi isso na norma, apenas segui a orientação de uma orientadora. Sim, não tem na norma. Isso é porque, veja bem, gente, por que a citação direta curta tem aspas e por que a citação direta longa não tem aspas? Existe uma explicação gráfica para isso. Quando você tem uma citação curta, uma citação direta curta, você tem que fazer distinção entre o seu texto e o texto do autor. Qual é o recurso que eu vou usar? Aspas duplas dentro da citação, no corpo do texto, tá? Uma citação direta curta, ela fica dentro do texto. Logo, eu tenho que fazer distinção entre o meu texto e a citação curta. Daí eu vou precisar usar as aspas duplas. Na citação longa, como ela está destacada do texto, eu não preciso usar esse recurso gráfico, tá? Isso é uma explicação gráfica, tá bom? Então, justamente essa questão da aspa simples é justamente para não causar confusão na leitura, tá? Esse é um recurso que vem sendo muito usado, tá? Os manuais de metodologia pedem isso, na BNT não tem. A Gisele está me chamando a atenção, só não é reclamações. Ela adora essas normas, tá bom. Então, a Natália fala sobre o Apud. Tá? O Apud é um exemplo de que alguns manuais pedem para destacar em itálico. Veja, a norma ela não fala sobre itálico nesse aspecto, só que, por exemplo, na norma 6023, o IN indica, né, que aquela parte faz parte de um todo, né, aquela parte de um todo, e o etial, eles são digitados em itálico. Mas as expressões latinas, na norma de citação, elas não aparecem em itálico, entendeu? Então, assim, a própria norma ela tem esse probleminha. Numa norma, ela aparece em itálico, e na outra norma, as expressões latinas aparecem normal, tá? Então, tem que ficar atento quanto a isso. Eu sugiro sempre a padronização. Tá na BNT? Não tá. Uma questão de escrita acadêmica, tá? Obrigado, Janilson. Pode iniciar essa citação com as ou pode deixar em minúsculo? Ou pergunta do Martin. Olha, essa é a grande dúvida, né? Eu parto do princípio que se é uma transcrição, você deve ser fiel à transcrição. Tanto é que quando você vai fazer uma citação direta, utilizando um texto que foi escrito na ortografia antiga, na ortografia anterior, o que você faz? Você tem que manter essa ortografia. Então, assim, eu parto do princípio que se você está usando o trema, que não se usa mais em português, né, com o novo acordo ortográfico, que não é tão novo assim, você tem que respeitar o tema, então tem que ter esse cuidado. Então, parto do princípio que é importante esse cuidado. Tá? A Gisiane está falando sobre a questão de itálicos em língua estrangeira, eu costumo seguir o manual de redação do Senado. É uma boa sugestão, uma boa sugestão. Tá? Uma boa sugestão. Tá, então vamos falar um pouco, vamos lá para o texto. Tá? Então, pegando aquela dúvida, eu não lembro agora se foi da Natália ou da Geisiane, sobre o ponto e vírgula dos autores. Tá? Então, tem aqui texto, 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 tá? Isso aqui é só para exemplo, tá, gente? Vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, perceba, tem aqui um texto, tá?
uma citação. Se for uma citação, deixa eu pegar aqui do texto que eu escrevi, que é mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Uma citação curta. Encontrei uma aqui. Tá? Só aqui, gente, eu estou usando texto de minha autoria, tá? Não estou usando texto de outras pessoas, porque para isso eu precisaria da autorização delas. Então, isso aqui, eu estou citando um material da professora Magda Soares. Então, aqui estou falando, é uma citação direta curta. Assim, para Soares, 2000, página 47. Toda vez que eu faço uma citação direta, curta ou longa, eu tenho que indicar a página. Caso eu não tenha, aí tem um detalhe, né? Não tem na norma isso, existem recursos, exemplos de alguns manuais não paginado ou S.P. Tá? Letramento entendido como, abre aspas, tem uma omissão aqui, porque eu tirei de um parágrafo. Eu não usei todo o texto do parágrafo, eu coloquei a omissão na parte que eu não usei. O estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usa escrita. Então, aqui, vejam, gente, se eu não coloco as aspas, eu vou passar para o meu leitor que é uma citação indireta. Se eu coloco as aspas, eu estou dizendo para ele que é uma citação direta. Eu copiei do texto da professora e coloquei no meu trabalho. Tá? Então, aí eu tenho um exemplo de citação. Agora, por exemplo, gente, isso aqui é hipotético, tá? Se fossem dois autores, eu usaria e, por exemplo, Magda, por exemplo. Vamos pegar o primeiro nome, né, o prenome da pessoa, tá? Eu usaria e fora do parêntese, tá? Se fosse dois autores. Se fosse três autores, eu teria uma vírgula aqui, ó. Soares, vírgula, Rojo. Isso aqui é hipotético, tá, gente? Soares, vírgula, Rojo e Magda. Ok? Agora, se esses nomes fossem dentro do parêntese, aí a coisa muda. Porque dentro do parêntese já é diferente. A tipografia, ela fica assim, ó. Vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo para vocês compararem, tá? Aqui eu já alterei, tá, gente? Mas eu estou alterando por uma questão de hipotético, tá? Eu não posso alterar. Eu não estou mexendo na citação direta, não posso mexer na citação direta. Estou mexendo ali na autoria, mas mais para vocês terem um exemplo de texto, tá? Como ficaria, ok? A gente não pode alterar assim, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Para evitar problemas, deixa eu pegar aqui algo hipotético, tá? Para não mexer aqui no texto com respeito à professora, tá? Eu tenho aqui texto, né? Segundo, Reis, Pádua e Costa. Se for uma citação direta, 2000, página 22, por exemplo, tá? Aí abre parênteses, aí aqui está a citação, tá? Ok, isso aqui é uma citação direta, curta. Mas se eu quiser dizer assim, ó, o assunto, né, letramento é, aqui está a citação direta, curta, são esses três autores. Como é que ficaria? Dentro do parêntese, muda. Fica assim, ó. Primeiro que os sobrenomes vão ficar todos em caixa alta, tá? Segundo que o E não existe mais, se torna ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula vai separar sobrenomes de uma mesma obra. A vírgula vai aparecer antes da data e da página, tá? Isso para a citação direta curta, tá? Direta longa também, mesma coisa. Citação direta curta. Ok? Citação direta curta. Para uma citação direta longa, gente, é a mesma coisa. A diferença é a seguinte, olha só. Desculpa. Primeira coisa, a citação direta longa, ela tem que ter mais que 3 linhas, tá? Digitadas, tá? Então, primeira coisa que você vai ter aqui, por exemplo,
Eu vou pegar aqui texto e encher de texto aqui, né? Eu vou encher de texto. Tá? Claro que eu vou ter que usar aqui. Encher de texto. Tá? Isso aqui já estou falando de uma citação direta longa. E aqui eu vou ter que fazer um adentramento de 4 centímetros, tá? Ah, uma coisa, gente. Ah, professor, no texto que eu peguei, tem o recuo do texto que eu peguei. Eu vou transferir esse recuo para a citação longa. Primeira coisa, a BNT não fala disso. Ela não diz que tem um recuo lá no texto original, você vai transferir para a citação longa. Não tem. A BNT não tem. O que a gente faz é desconsiderar esse recuo. Ou seja, fica assim, ó. Tá? Até mesmo porque fica muito feio aqui para nós, né? Fica muito feio. Você pegou o texto, recuou, tá, jogou. Não. Esquece esse recuo do texto original, tá? A BNT fala disso? Não fala. Isso aqui é uma orientação de direito acadêmico. Desculpa. Então, digamos que você tem aqui uma citação longa, tá? Você vai ter que diminuir o texto, tá? Você vai ter que diminuir o... Primeira coisa, na citação curta, que ela está lá dentro do texto, você tem um espaçamento, sim, 1,5, tá? 1,5. Na citação longa, a fonte reduz 10 ou 11, a BNT não define, vamos dizer que seja 10, porque a Geórgia é uma fonte grande, né? E o espaçamento diminui para simples, tá? Então, aqui, gente, abre parênteses, como é uma citação longa, se eu coloco a fonte depois, eu vou usar essa aqui, ó, tá? Eu coloco a fonte depois, ou ficou maior, vou ter que reduzir de novo, colocar 10, tá? Isso aqui é uma sugestão, tá, gente? 10 é uma sugestão, tá? Tá? Aí eu vou usar o meu estilo de colocar a ponta no final, ok? Então, mas digamos que eu não usei esse estilo. Digamos que eu peguei e coloquei aqui no texto, né? De acordo com Reis... Ó, tá fora do parênteses. Pádua e Costa, 2000, página 22. Letramento é... Dois pontos. E aqui eu coloco. Bom, eu já citei aqui a fonte. Tem trabalhos, gente, que colocam a fonte antes e depois. Eu acho desnecessário. Eu, particularmente, acho desnecessário. Você já falou lá em cima. Então, não precisa colocar aqui embaixo. Mas tem alguns, mas isso a BNT também não diz que tem que ser em cima ou embaixo. A citação, a fonte da citação tem que ser antes ou depois. A BNT não fala sobre isso. Ela só fala como apresentar. Tá? Aí eu coloquei aqui. Bom, tá? Aqui a gente tem dois estilos, tá? De citação direta longa. Percebo que a citação direta longa não tem aspas antes, no início, tá? Mas a curta tem que ter, justamente para fazer distinção entre o que eu estou escrevendo e a citação direta, tá? Tem que ter, ok? Vamos às perguntas. De baixo para cima, tá? A Luana Matos Leal. Fico com receio com a letra minúscula ou maiúscula no início da citação longa. Eu vejo entre colchetes a mudança de maiúsculas e minúsculas. É correto, exemplo, na citação está as escolas, mas como é continuidade do meu texto, eu posso iniciar assim, as escolas? Pode. Pode, pode, pode. Porque, assim, essa problemática que vocês estão falando, começar a citação com inicial maiúscula ou minúscula, não é uma orientação da ABNT. A ABNT não fala sobre isso. O que vai definir isso é o seguinte: você está transcrevendo o material. Então, se você está transcrevendo o material, automaticamente eu parto do princípio que você deve ser fiel a ele. Então, se está maiúsculo, coloca maiúsculo. Se está minúsculo, coloca minúsculo. Ou você pode usar esse recurso, tá? E aí vai deixar claro para o leitor que você está observando esses detalhes na escrita do trabalho original, tá? A Juliana Mello está perguntando: professor, e quando quero dizer que é a opinião de vários autores está livros diferentes?
Bom, primeira coisa é que, como eu já falei para vocês, vocês podem usar, tá? Esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui do Reis, Pádua e Costa é a mesma obra. Se for obras diferentes, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Primeira coisa, não se faz citação direta com duas citações. Citação direta é transcrição de texto. Então, por exemplo, se você vai transcrever dois textos, vão ser duas citações diretas. Você pode apresentar uma citação indireta, que é aquela que eu vou usar as minhas palavras para falar da ideia do autor. Aí você pode perguntar, mas eu preciso citar o autor numa citação indireta, já que as palavras são minhas? Sim, porque a ideia não é sua. Entendeu? Se você cita indiretamente um autor, mas não coloca o nome desse autor, você está fazendo plágio. Então, por exemplo, se eu falo de modernidade líquida e só falo de modernidade líquida, eu estou fazendo plágio. Por quê? O conceito de modernidade líquida é do Zygmunt Bauman. Então, eu tenho que dizer modernidade líquida, tal, Bauman. Ano 2000, 2001, dependendo da obra que eu li. Tá? Então, numa citação indireta, eu consigo, sim, colocar vários autores, desde que a ideia seja compartilhada por eles. Mas numa citação indireta, onde eu vou transcrever, não tem como eu colocar numa citação indireta dois autores, porque a citação indireta, dos autores que eu falo, duas obras, tá, gente? Duas obras, tá? De autores diferentes. Numa citação direta, eu só consigo fazer uma citação direta de uma determinada obra. Essa obra pode ter um autor, dois autores, vários autores. Mas eu não consigo fazer uma citação direta de duas obras, três obras, porque é a transcrição. Para cada transcrição, que é uma citação direta, uma fonte. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Digamos que eu esteja falando de sexualidade. Existem vários autores que falam sobre sexualidade. Tá? Então, a sexualidade é tal. Isso aqui é uma citação indireta. Vou até colocar aqui, citação indireta. Então, a sexualidade... Aí, essa ideia de sexualidade que eu estou usando, por exemplo, são vários autores que eu estou apresentando. Isso aqui é algo hipotético, tá, gente? Primeira coisa, eu não vou seguir a ordem cronológica. Eu vou seguir a ordem alfabética. Então, por exemplo, eu estou pensando em Foucault, desculpa se eu escrever errado, tá? Foucault, 1999. Ponto e vírgula. Lacan, 2001. E mais? Sei lá, eu vou jogar aqui um sobrenome hipotético, tá? Reis Silva, 2020, tá? Aqui tem a ordem alfabética. F vem antes de L e L vem antes de R, ok? Então, aqui, numa citação indireta, eu consigo ter uma citação indireta com várias fontes. Mas nessa aqui, por exemplo, nessa citação direta, isso aqui é uma fonte, é uma obra que eu estou falando, tá? Aqui é uma obra que eu estou mostrando, certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar um outro conceito de letramento, tá? Eu posso colocar aqui Soares ainda afirma que letramento é... Aí eu vou colocar outra citação direta, só que aqui no caso uma curta, tá? Mas aquilo que eu bato nessa tecla, tá, gente? Cada citação direta tem uma fonte. Essa fonte é uma obra, tá? Pode ser um artigo científico, pode ser um capítulo de livro, pode ser um livro, tá? Pode ser escrito por vários autores, mas cada citação direta tem uma fonte. Ela não pode ter duas fontes. Porque quando ela tem duas fontes, ela não é mais uma citação direta. Elas são duas citações. Elas acabam sendo duas citações. E aí, cada citação com a sua fonte. Você pode colocar uma embaixo da outra. Só que, aquilo que eu falei para vocês, é perigoso usar várias citações uma atrás da outra. Porque o seu texto pode cair no erro de ser uma coxa de retalho. Uma coxa de citações. Você só parece fichamento. Você só coloca as citações e cadê?
a sua ideia. Você tem que aparecer no texto. Por mais que você seja aluno de graduação, que ainda está aprendendo a ciência, que ainda está se construindo cientificamente, mas você tem que se mostrar no seu texto. Você tem que ter esse cuidado. Tá? Vamos às perguntas. Nessa situação de citação indireta, é obrigatório seguir a ordem alfabética? Quando cita autores, assim, prefiro colocar em ordem de publicação dos livros. Ordem alfabética, isso está na norma. Tá? Quando você tem vários autores numa citação indireta, né, ou você tem que colocar em ordem alfabética. Por quê? Porque o sistema usado, não é que a OBNT use só um sistema, existem dois sistemas a princípio, de chamada. Existe o sistema numérico, que é usado na norma Vancouver, que é usado na medicina, nas ciências biomédicas, e existe o sistema autor-data, que é esclarecidamente usado na APA, tá? No manual da APA, mas na BNT não se diz se deve ser numérico ou se deve ser alfabético, tá? Desculpa, autor-data. Mas o autor-data, se você pega as normas da BNT, está tudo em autor-data, praticamente, tá? Então, no sistema autor-data, né, você segue a ordem alfabética. No sistema numérico, segue a ordem cronológica. Tá? Então, isso, a Natália está falando, precisamos sempre ter o cuidado de expor nossas reflexões e meias citações. Sim, isso entra na parte de escrita acadêmica, tá? Participei de uma banca, a Luana Matos falando, participei de uma banca em que a autora do texto usou uma citação longa, trazendo trechos de 3 autores citados por um outro autor. Ela colocou todas as 3 citações e, ao final, usou a referência do texto lido. Achei bem esquisito, é correto? Olha, eu não vou dizer que é correto, apenas porque eu acho muito perigoso hoje, na modernidade que a gente vive, no tempo que a gente vive, achar o que é certo ou o que é errado, né? Por exemplo, vou registrar aqui uma revolta que eu tenho. Existem pessoas que já acham correto torcer pela morte dos outros. Vocês acham que isso seja correto? Eu acho isso antiético. Mas, na situação... Mas eu entendi, Lona, não se preocupe. A gente, quando está escrevendo digitalmente, a gente corre essas coisas. Mas, assim, parece um Frankenstein, né? Parece Desculpa, um Frankenstein, né? Parece um retalho. Pelo que você falou, um retalho. Quando você tem várias citações diretas, tá, seguidas, eu penso, e aí é uma sugestão metodológica falando, eu penso que seria mais interessante fazer uma citação indireta. Pega as ideias, escreve com as palavras, do que fazer uma coisa atrás da outra. Eu recentemente li um texto que a autora colocava várias citações diretas. Ela só intercalava com algumas preposições, algumas interjeições, alguns advérbios. Mas ficou uma coisa extremamente estranha. Extremamente estranha. Tá? Algo fazer uma conversação entre citações. Você quis dizer conversação ou conversão, Sandra? Então, era essa a minha dúvida sobre como colocar ponto e vírgula para separar obras diferentes. Entendi. A dúvida da Amanda. Uma conversa. Entendi. A Sandra está falando que é interessante fazer uma conversa entre citações. Sim, sim. Aí sim, entra legal. Agora, colocar uma citação atrás da outra fica um tanto quanto problemático, tá, gente? Fica bem, bem difícil. Tá. Vamos ver aqui as outras perguntas, mais lá em cima. O Nelson Caracas está perguntando se eu posso disponibilizar esse material que a gente está usando aqui. Pode sim. Depois eu mando para o pessoal do LPT e o LPT disponibiliza para vocês. São esboços, né, gente? O que é interessante é vocês terem depois a gravação, né? Bom, já respondi a pergunta da Gessiane, né? Nessa situação de citação indireta, é obrigatório seguir a ordem alfabética? Sim. Tá? Se na obra, pergunta da Flávia Nicaeli, se na obra que eu for citar houver alguns erros ou termos que não se utilizam mais, devemos colocar se opcional. A norma ela não pede assim, use se. Eu fiz recentemente um curso com a ABNT, com o pessoal da ABNT, e isso foi tocado. Tá? O SIC ele não é obrigatório, não é uma coisa assim, mas tem um detalhe aí.
tá, gente? É muito importante. É uma maneira de você não atribuir culpa. Se o cara escreveu, sei lá, Mangreira, e tá lá, e você quer porque quer colocar essa situação no seu trabalho, se você não coloca o SIC, você assume a culpa por ele. Desculpa. Então, o SIC é uma maneira de você dizer, olha, ele escreveu desse jeito, não foi eu. Eu apenas estou transcrevendo. Agora, entra nessa questão do SIC, que a Flávia colocou, entra a situação do APUD. Alguns de vocês já devem ter escutado o seguinte: não se deve usar APUD. Isso não está na ABNT, aquilo que eu falei para vocês. A ABNT não proíbe nada, ela não é lei, ela orienta. Ela orienta a não usar o APUD? Também não. Ela apenas apresenta como o APUD é apresentado. Tanto é que na norma ele não está em itálico, apesar de ser uma expressão latina. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. O que é o APUD? Quando eu estou lendo um autor, por exemplo, eu estou lendo Reis, tá? Pegando o meu sobrenome hoje. Estou lendo Costa, e esse autor Costa, ele cita um trecho do Bauman. E aí eu coloco no meu trabalho, Bauman citado por Costa, ou Bauman Apud Costa. Tá? Nós temos um problema aí. Primeira coisa, o autor Bauman é um autor contemporâneo, apesar dele ter partido deste plano em 2017, mas ele é um autor contemporâneo. Então, assim, gente, as publicações dele, do Bauman, estão traduzidas para o português brasileiro. Mesmo que não estivessem traduzidas para o português brasileiro, elas estão traduzidas para o inglês. Então, o que acontece é que você tem como ter acesso à obra dele. Então, o que você faz? Você tem que procurar esse autor, procurar esse texto. Tá? Primeira coisa, porque vai passar para a banca que você é um preguiçoso acadêmico. E de preguiça, a gente, né? Eu, por exemplo, não é legal, tá? A preguiça faz parte do mundo. Mas a academia nos pede trabalho, tá bom? Primeiro ponto, preguiça acadêmica para a banca. Segundo ponto, se for uma citação indireta, se o Costa está usando indiretamente a ideia do Bauman, será que essa ideia é realmente a do Bauman? Será que não é uma interpretação do autor Costa? Então você ainda tem esse risco, corre esse risco. Então, esse é o segundo problema do APUD. Tá? Então, a princípio, nós temos dois problemas. Um, a sua preguiça acadêmica, e dois, o risco daquela citação não ser leal à ideia do autor que está sendo citado de fato. Tá? Então, por causa dessas duas ideias, fora outras que existem, alguns programas de pós-graduação, eles proíbem, tem programas que proíbem, usando esse termo, proíbe o uso do APUD. Tem outros que recomendam o não uso do APUD. Tá? Agora, claro, gente, depende também da pesquisa. Tá? Existem alguns autores clássicos em algumas áreas que a obra não está mais disponibilizada no comércio, né, no mercado editorial, a obra não está em língua portuguesa, a obra não está na internet, e aí você vai precisar usar APUD, tá? Mas aí, no caso, é uma coisa que você pensa bem. Qual o papel dessa citação? Tá? Conversar com o seu orientador para verificar se realmente é tão necessário, necessariamente necessário, o uso desse trecho. Tá? Então, é muito importante que você tenha essa sensatez. Vamos a algumas perguntas. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. O Francisco de Jesus pergunta, nesse caso das citações, é necessário coincidir os anos dos três autores para citá-los assim? No exemplo que eu dei, eu apresento três autores, mas eles não são três obras. É uma obra de três autores. Tá? Então, deixa eu voltar lá para esclarecer melhor para o Francisco isso aqui. Talvez seja a dúvida de alguns de vocês. Esses três autores aqui, Reis, Prado e Costa, não é cada um uma obra. Eles três são autores de uma obra. Agora, numa citação indireta, por exemplo, eu posso, digamos, deixa eu pegar aqui um exemplo. Numa citação indireta, aqui, se eu colocar uma data para cada autor, aí eu tenho cada um autor é uma obra. Então, por exemplo,
Para Reis, 2001, Pádua, 1999. Aqui, gente, eu estou colocando aleatório. Fora do parênteses, eu consigo colocar aleatório. Mas dentro, não. Dentro tem que ser alfabético. Então, para Reis, Pádua e Costa, quando eu vejo assim, autor, ano, cada um é uma obra. Mas quando eu vejo desse jeito aqui é só uma obra. Tá? Tá? Aqui, 3 obras. Vou colocar entre colchetes. 3 obras. Tá? Eu consigo visualizar que são 3 obras, porque cada autor já está com 1 ano de publicação. E aqui embaixo é uma obra, porque eu estou falando Reis, Pádua e Costa, 2000. Uma obra só. Tá? Ok? Subindo, depois eu vou descer um pouquinho. Tá. A Maitana Barros comenta e pergunta: em relação à organização das referências no final do trabalho, devo colocá-las em ordem alfabética por ordem cronológica ou existe alguma prioridade em relação a ser livro, artigo e sobre alinhamento errado de explicar as referências? Vamos por parte. A Maitana, a pergunta dela é fundamental. Primeira coisa, desculpa. A orientação da norma 6023 é a seguinte, está passando alguma pessoa aqui fazendo barulho. Vamos lá. Orientações para as referências. Para as referências, tá? Primeira coisa, a lista de referências deve ser em ordem alfabética. Tá? Por que em ordem alfabética? Porque nós utilizamos o sistema autor-data. O que é o sistema autor-data? O sistema autor-data é esse que, no texto, eu mostro o sobrenome dos autores, o ano e a página. O sistema numérico não é assim. O sistema numérico, ele não aparece o nome dos autores, basicamente. Aparece um número, por exemplo. O primeiro autor que eu cito no autor-data, por exemplo, segundo Silva, no sistema numérico vai aparecer um número 1. E aí, para eu saber quem é esse Silva, ou para eu saber qual é esse autor, qual é essa fonte, eu tenho que ir lá na lista de referência. O sistema numérico, ele é usado nas biomédicas. O sistema autor-data, ele é claramente definido para a APA, que é uma norma, mas para a BNT, a BNT não diz que o texto tem que ser sistema autor-data ou sistema numérico. Ela não fala isso. Mas os exemplos que ela mostra são todos sistema autor-data. Tá? Por isso, a lista de referências deve ser em ordem alfabética. Primeira coisa. Segunda coisa, o espaçamento é simples. Tá? No corpo do texto, o espaçamento é 1,5. Vou mostrar para vocês o texto aqui que eu tô do meu artigo que eu estou usando para vocês. Tá? Ele está um pouco diferente da BNT, porque ele está no sistema da revista. Tá? Ó, espaçamento 1,5 é esse aqui. Tá? É isso que vocês estão vendo aí. Tá? Esse é o espaçamento 1,5. No corpo do texto é 1,5. Na lista de referências é simples. Então, veja, eu vou descer aqui. Tá? A lista de referências está um pouco bagunçada nesse arquivo, mas vamos organizar então. Olha só, gente. Pegando a pergunta da Maitana. Primeira coisa, a lista de referências é em ordem alfabética. Ok? O espaçamento é simples. Espaçamento simples. Ok? Entre cada referência, eu tenho que colocar uma linha em branco de intervalo, tá? Ok? Uma linha em branco de intervalo. O alinhamento, e aí está o incômodo de uma galera, é a esquerda. Enquanto que no corpo do texto o alinhamento é justificado, na lista de referências é a esquerda, ok? E aqui tem um detalhe que não tem na norma, mas eu bato nessa tecla, porque eu acho que é uma questão de padronização. Tá? Isso aqui não é a BNT, tá, gente? Isso aqui é uma orientação de escrita acadêmica.
de organização textual, que eu vou falar agora. Evite colocar a sua lista de referências, na sua lista de referências, os prenomes por extenso e as iniciais. Mantenha um padrão. Então, aqui, por exemplo, na lista de referências do meu trabalho, está José Márcio Barros. Embaixo está Z. Bauman. Evitem. Procure manter um padrão. J. M. Tá? Aqui tem esse tracinho, né, que significa que o autor dessa referência é o mesmo do anterior, né? A BNT 6023 não aceita mais. O que ela fala? Tem que repetir. Então, tem que ser Bauman embaixo também. Ó. Ok? Nessa referência, tem um equívoco, tá, gente? Só fica em destaque o título da obra. O subtítulo não fica. Tá? Não fica. Somente o título da obra. Tá? Organizador não se leva para o plural. Tem que ser ORG. Organizadores não se leva para o plural. Tá? Ok? Não se coloca o nome editora, salvo as editoras universitárias, para não confundir com a instituição. Por que a gente precisa colocar editora Unesp? Para não confundir com o Unesp. Porque o Unesp é a universidade, editora Unesp é a editora da universidade. Por isso que a gente usa a editora para a universidade. Mas fora disso, não se usa editora Contexto, editora Cortez, editora Pontes, não se usa. Tá? Ok? Então, voltando aqui para as perguntas. Bom, então, como eu já falei agora para a Maitana, né? A lista de referências não é justificada, a não ser que a sua universidade peça, mas pela ABNT não é. Tá? É em ordem alfabética. Tá? A Geisiane, desculpe voltar às citações novamente, mas no caso de haver itálico no original, eu sou obrigado a reproduzir... Desculpa, gente. No caso de haver itálico no original, eu sou obrigado a reproduzir esse itálico? Sim. Quando você tem, na sua citação direta, o trecho que está em itálico, provavelmente, quase certo, que o autor quis chamar a atenção do leitor. E isso a gente chama de grifo. Então, por exemplo, se quando você pega o trecho, coloca como citação direta, tem um itálico lá, ou negrito, você coloca junto com a fonte o grifo do autor, ou grifo da autora. Tá? Então, por exemplo, você tem, sei lá, a citação direta, né? E tem um trecho em negrito. Você coloca lá, fonte, grifo do autor. Ou, se você, pesquisador, quer chamar a atenção da palavra, né, se você quer chamar a atenção do autor, do leitor, no seu texto, você pode também colocar na citação direta o sobrenome, o grifo, tá? Só que grifo nosso, tá? Grifo nosso, tá? Grifo nosso. Que mais? Vamos mais perguntas. Ana Freire. Estou com a mesma dúvida da Bárbara. Quando se trabalha com questionários com perguntas abertas, desejo utilizar algumas das respostas de entrevistados dentro do texto. Como a citação deve ser feita? Primeira coisa, que a ABNT não define transcrição de entrevista, por exemplo. Tá? Ela não define. O que os pesquisadores têm feito? Adaptado as transcrições como citações. Então, por exemplo, existem várias maneiras de a gente mostrar a transcrição de uma pesquisa, tá? Mas a gente não coloca... não existe uma norma dizendo, olha, a transcrição tem que ser assim. Tá? Então, a norma de citação está em revisão. Talvez isso tenha ido para discussão. Mas o que os autores fazem é o seguinte, o que os pesquisadores têm feito? Adaptação. Transcreve o trabalho, né, a fala do entrevistado, como uma citação direta longa. Geralmente se coloca uma citação direta longa. Tá? E aí geralmente você não coloca o nome
do entrevistado, né? Não se deve usar o nome do entrevistado real. Você coloca uma nota, né? Um código, ou você atribui um nome hipotético para a pessoa, tá? Mas o que os pesquisadores têm feito é apresentar as transcrições das entrevistas, das respostas dos questionários, como citação direta, seja longa ou curta, tá? A Sara Nicaeli pergunta sobre a nota de rodapé. Podemos colocar referência à citação? Depende. Veja, na área de direito é muito comum você ter trabalhos que são usados notas de rodapé referenciais, tá? Digamos, você coloca assim, segundo Costa, nota de rodapé. Aí tá lá, a referência completa com, no final, a indicação de página. É como se fosse assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui a referência da Rose para mostrar para vocês como aparece nos trabalhos como é que eu falei? No direito, tá? Veja, eu vou abrir aqui um Word. Um minutinho, gente, para ficar melhor. Vou pegar um trecho aqui do trabalho. Isso acontece na área de direito, muito comum acontecer na área de direito. Vou pegar aqui do material. Não. Parar aqui esse elemento de tela, vou colocar no outro Word. Depois eu copio tudo e mando para vocês. Tá bom? Então, vejam, você tem aqui uma citação direta, tá? Longa. Nós estamos acostumados a colocar aqui no final ou em cima, né? Rojo Moura, 2012, página 37, tá? Na área de direito, o que acontece? Acontece isso aqui. Eu tenho uma citação direta ou indireta. A indicação de nota de rodapé é sempre depois da pontuação, nunca é antes, tá, gente? Muita gente pensa que é antes. Não, é depois da pontuação. Eu vou aqui em referências e vou abrir uma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, isso é permitido pela BNT, que eu estou fazendo, eu vou pegar a referência, tá aqui, colocar a referência completa, claro, tamanho 12, e indicar o número de página, que é a página 37, tá? Que é a página 37. Claro que as notas de rodapé, elas têm tamanho 10, espaçamento 5, tá? 10, espaçamento 5, explicado. Então, veja, na lista de referências, melhor, isso aqui acontece no caso da área de direito, tá? É comum na área de direito isso acontecer. Você está aqui, você apresenta uma citação direta ou indireta, aí você abre uma nota de rodapé e coloca, em vez de você colocar no texto, sobrenome, ano e página, você coloca nota de rodapé. Só que na nota de rodapé vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer a referência completa com o número de página. É permitido pela BNT? Sim. É usual, tá? Tá na BNT também. Não é muito popular nas outras áreas. No direito é muito popular. Tá? Perguntas. Sim, agora tem um detalhe, gente. Qual a função da nota de rodapé? Nota de rodapé, ela é usada para vocês colocarem informações adicionais, que a gente chama de notas explicativas. Então, por exemplo, você está falando a cidade de Vancouver. Se você não quer entrar em detalhes quanto à cidade de Vancouver, por exemplo, você coloca a nota de rodapé. A cidade de Vancouver fica no estado tal do Canadá,
foi fundada na data tal e tem população atual de tantos habitantes. Então, a nota explicativa, a nota JPE explicativa, ela tem a função de trazer informações acessórias ao seu texto. Ou, se você estiver usando, como eu mostrei agora para o direito, notas de rodapé referenciais. Tá? Ela tem essas duas funções. Okay? O espaçamento após o título do tópico é duplo? Não. É 1,5. Aí eu vou mostrar para vocês essa dúvida aqui da Amanda. Tá? Então, entre o título de uma sessão... Gente, detalhe, um trabalho acadêmico não tem, tá? Um trabalho acadêmico não tem capítulo, tem sessão. Tá? Trabalho acadêmico não tem capítulo, tem sessão. Quem tem capítulo é livro. Tá? Então, aqui nós temos, tá? Aqui não está com numeração progressiva. A numeração progressiva é aquele númerozinho que fica aqui, tá? Isso é numeração progressiva, tá? Depois da sessão, você tem uma linha de intervalo, espaçamento 1,5, e antes do título, uma linha 1,5, em branco, que separa a sessão anterior do título, tá? Da sessão. Depois do título da sessão, uma linha em branco, espaçamento 1,5, para começar o texto. Uma subseção, a mesma coisa. Uma linha em branco antes, 1,5, uma linha em branco depois, 1,5. Sempre separando o título da sessão do corpo do texto. Tá? Que mais? Vamos ver outras perguntas. As autoras da área de gênero orientam colocar o nome completo dos autores para enfatizar o gênero. Tá, isso é uma orientação das autoras, isso não está na BNT. Luane, vai ser disponibilizado pelo e-mail, tá? Geisiane. E se acontecer de ter um grifo do autor e quiser também grifar outra coisa? Estou com uma situação dessa, no trabalho passado para normalizar. Você pergunta em relação a, por exemplo, a pessoa tem... e bem lembrado, só voltando aqui ao comentário do Martin, é bem legal como o Martin colocou a referência. Por exemplo, quando você vai falar, isso aqui é assim, você tem que mostrar a referência. Então, o Martin falou assim, as autoras de gênero, acho que é gênero textual que ele está falando, enfatizam colocar o nome completo dos autores. Depende também, Martin, porque, veja, alguns materiais você não tem o nome completo do autor, você tem só assim, o sobrenome e as iniciais. Isso você vai encontrar muito nos autores de língua inglesa. Os livros em inglês, geralmente, não trazem o nome por extenso do autor, só tem o sobrenome, entendeu? Então, assim, isso pode atrapalhar um pouco o teu trabalho. Mas, veja, existem duas coisas bem interessantes o que o Marco falou, que lembra duas coisas interessantes. Essa questão da marcação do gênero, né, de mostrar, né, quem é o autor, né, se o autor é do gênero feminino ou masculino, não necessariamente, porque às vezes eu posso ser do sexo masculino, mas não me identificar com o gênero masculino, até mesmo porque não existe só dois gêneros, são vários, segundo os estudos da psicologia, da sociologia, da antropologia, tá? E também tem um detalhe aí, que é lá da escrita acadêmica, não é da BNT, tá, gente? Eu vou falar aqui também da referência, porque nem tudo que é a BNT, nem tudo que se diz é a BNT, às vezes é a escrita acadêmica, tá? Que é o seguinte, o uso da pessoa discursiva. Eu posso usar o eu posso usar o nós, eu posso usar... Gente, a princípio, metodologicamente falando, né, partindo da metodologia, o interessante é você usar o nós, porque a minha fala de pesquisador está junta com a minha fala dos pensadores, tá? Só que tem alguns pesquisadores que eles defendem o uso do eu por uma questão de imposição, por uma questão de identidade. Então, a gente tem que prestar atenção nessas discussões que existem aí, tá? Então, o que a BNT fala sobre isso? Nada. A BNT não define se você tem que escrever em eu, ou em nós, ou em pessoal. A BNT não define se você tem que colocar o sobrenome por completo, tem que ter o sobrenome, tá? Agora, os prenomes, ela não define se tem que ser inicial, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tá? Ela deixa bem livre a gente, tá? Em relação ao da Geisiane,
eu tenho uma citação direta que já tem um grifo do autor e eu quero colocar um outro grifo. O que a BNT fala numa situação dessa? Não fala. Podemos adaptar? Podemos. Se o grifo do autor vem antes do seu, você pode colocar embaixo, grifo do autor, vírgula, grifo nosso. O leitor vai perceber que o primeiro grifo corresponde à primeira indicação e o segundo grifo corresponde à segunda indicação. Vou colocar aqui no hoje para você entender o que eu estou falando. Tá? Eu vou usar esse arquivo, tá, gente? Vou usar esse arquivo. Digamos que eu tenho aqui uma citação, tá? Uma citação. Imagine que isso aqui é um texto, tá? Imagine que isso aqui é um texto e aqui tem uma... Não, tá muito ruim isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma citação dele. Aqui. Digamos que eu estou com essa citação aqui, tá? E a autora, isso aqui é hipotético, a gente colocou Podemos como grifo e eu quero chamar a atenção para recursos. A BNT fala alguma coisa sobre isso que eu estou fazendo? Não fala. Mas eu posso adaptar. Eu posso colocar grifo... Ops. Grifo da autora, vírgula, grifo nosso. Tá? Quando o leitor vê isso, ele vai entender que Podemos, como é o primeiro grifo, corresponde ao grifo da autora. E recursos, como é o segundo, corresponde ao grifo nosso. Isso aqui é uma adaptação, tá? A gente, a BNT não fala sobre isso. Tá? Isso aqui é uma adaptação. Porque existem situações que realmente a norma não compensa tudo, né? Não pega tudo que a gente vai precisar. Tá? Perguntas. Tá claro, Geisiane? Existe algum padrão de formatação para o parágrafo da BNT durante a produção de um artigo? O professor sugeriu que utilizasse o recuo do parágrafo 2000 centímetros. Eu já falei sobre isso. O recuo, a BNT não fala. Quem vai definir a entrada, né, o recuo, é o manual da sua instituição ou o seu orientador. Tá? A Gesiane, ele falou, disse no começo, Flávia, que deve ter recuo, mas não há indicação de quantos centímetros. Não, na verdade, a BNT nem fala se deve ter recuo, tá, gente? A BNT nem fala se deve ter recuo. Ela não fala nada de recuo. Assim, ela fala de alguma coisa sobre recuo que eu não lembro agora, mas em relação a centímetros, não aparece, tá? A Natália. No caso, a Natália está lembrando aqui a Flávia sobre se for um artigo para uma revista, é interessante observar as normas da revista. Tem revista que diz qual o tamanho do recuo, tem outras que não. Tá? Vamos às perguntas. A citação indireta longa também é separada por um e-mail. A citação direta longa, desculpa, a citação indireta, não existe citação indireta longa ou curta, não entra na classificação. Existe só a citação indireta. Por quê? A citação indireta é você que vai escrever. Então, ela não tem assim um tamanho. A citação direta, ela tem, porque você até vai transcrever, já tem um pedacinho ali que ela tem um começo, meio e fim. A indireta não tem, então você não tem... a única coisa que a gente percebe na citação indireta é porque você está falando assim, segundo fulano, ano 2000, tal coisa. Mas não existe essa classificação, citação indireta longa ou citação indireta curta. O corpo do texto é um e-mail, o alinhamento, né? Desculpa, o espaçamento entre linhas é um e-mail no corpo do texto. Tá? Ah, tá. A citação direta longa também é separada por e-mail? Não. Citação direta longa é simples, tá? Citação direta longa reduz a fonte para menos de 12, pode ser 10 ou 11, né? A BNT não define, mas o espaçamento da BNT define. O espaçamento de uma citação direta longa é 5, tá? Para documentos online que não aparece a numeração e não é possível fazer a contagem das folhas, como eu faço para colocar na citação? Posso colocar, por exemplo, Costa 2020 recurso online? Pode. A BNT não coloca isso, tá, gente? Isso é uma adaptação que vem sendo feita. Você pode colocar recurso online, tá? Se for contado a página, você pode utilizar o colchete.
coloca P.7, por exemplo, entre colchetes. Significa que não é uma informação exata, mas ela é verificável, tá? Isso também são alguns recursos que vêm sendo adaptados. Como faço para referenciar trabalhos que não encontram a data de publicação? Na norma, eu acho que a dissertação que tem, existe algumas orientações sobre como apresentar as datas, documentos sem data específica, tá? Tem uma postagem da Agenda Acadêmica, por sinal, sobre isso. Que você fala, desculpa, gente, a data entre colchetes, tá? Perguntas: qual espaçamento eu devo utilizar entre o corpo do texto e a citação direta longa? Não tem espaçamento. A BNT ela não diz que tem espaçamento. Então, como é uma citação direta, você não coloca, a princípio, a gente não coloca espaçamento na citação, antes da citação direta, da longa. Tá? Algumas universidades, elas pedem uma linha de um e-mail antes e depois, mas na BNT não tem. Então, você pode colocar direto. Tá? O espaçamento que há separando da citação direta longa do texto de um e-mail antes e depois da citação, não. Na BNT não tem essa orientação. Essa orientação que a Miscelânea está falando é uma orientação institucional. Algumas universidades criaram, mas na BNT mesmo não tem essa orientação. Tá, tá, olha só, gostei da pergunta da Geisiane. Quando eu tenho uma citação direta em língua estrangeira, o que eu faço? Segundo a BNT, eu coloco somente a tradução, indicando tradução nossa. Tá? Eu peguei um trecho em árabe. O árabe é até mais complicado que outro alfabeto. Vamos pegar o alemão, que é uma língua que eu ensino. Eu peguei um trecho em alemão e eu acho interessante, importante, um conceito. Vou colocar no meu texto. Só que o meu texto está em português. O que eu faço? Coloco a citação, mas a tradução dela, coloco sobrenome do autor, ano, página, vírgula, tradução nossa. Isso é o que a BNT pede. O que os pesquisadores fazem? Além disso, que a BNT pede, os pesquisadores colocam em nota de rodapé o texto original. Tá? Tá errado? Não, não está errado. Mas basta colocar a tradução em língua portuguesa, na língua do artigo científico. Tá? Certo? Tá. Eu vou deixar aqui o Instagram da Escola de Métodos para vocês, tá? Quem quiser seguir, tá? Agradeço. Escola de Métodos e o Instagram, tá? Vou deixar aqui o Instagram da... lembrando que o LPT está mandando aqui o link da frequência, tá, gente? Então, deixa eu separar aqui bem, tá? Instagram da Escola de Métodos. É @Escola de Métodos, tá? O Instagram da Agenda Acadêmica, tá? É @Agenda Acadêmica, acadêmica.consultoria. A Agenda Acadêmica tem muito material de ABNT, tá? Eles fazem curso lá também, tá? Caso vocês queiram conversar comigo, tá aqui o meu WhatsApp, tá? Meu Facebook, esse aqui. Tá? Bom, gente, dá para a gente conversar muito, dá para passar o sábado todo conversando, é muita coisa, mas assim, já deu para esclarecer muita coisa, né? Então, o Instagram da Escola de Métodos é @Escola de Métodos, o Instagram da Agenda Acadêmica é agendaacademica.consultoria, tá? E, bom, meu WhatsApp tá aí, tá? Eu já coloquei aí para vocês. Meu Facebook é Marcos Eduardo Dimitri Reis, não é meu nome oficial, mas meu nome social, tá bom? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, fique à vontade.
Não esqueçam de tomar vitamina C, tá, gente? É importante. Tá? Manter os níveis de vitamina C e de vitamina D também são importantes. Recentemente eu tive suspeita de Covid, fiz o teste, deu negativo, mas a gente fica ainda respeitando o isolamento social e evitando aglomeração. Tá? Bom, é isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, LPT, pela oportunidade. Parabéns para nós, porque sem vocês essa oficina não seria legal, tá bom? Agradeço aos mais de 90 participantes, tá bom? E um forte abraço. Até mais. Oi, gostaria de agradecer ao Marcos pela oficina maravilhosa, foi incrível e esclarecedora. E agradecer a vocês que se inscreveram no workshop, participaram desses 3 dias, super produtivos. Espero que tenham gostado. E o link da frequência já está aberto aí. Obrigada.